Bom dia, amados do Senhor, que esta devocional possa encontrá-lo bem nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Temos falado e reiteramos a fala da importância de você andar na presença de Deus, de você ter comunhão e intimidade com Ele todos os dias, passar um tempo diante da palavra, passar tempo diante de Deus. Refletir na palavra de Deus, permitir que ela entre no seu coração é muito importante. Porque, na verdade, não importa somente o conhecimento tem o seu valor, mas o que transforma você é o quanto você pratica a palavra. E nesta manhã eu quero falar justamente sobre isso, ser praticante. A palavra de Tiago, do apóstolo Tiago, no capítulo 1, diz assim, eu quero ler para você. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Amém. Está aí um conselho do apóstolo Tiago, precioso para mim e para a sua vida e que nós temos que permitir. Aqui ele fala ser pronto no ouvir, tardio no falar e tardio no irar. O sábio até fala que se o tolo ficar calado no meio das pessoas, ele passa por sábio. Porque não é fácil muitas vezes ao ser humano ficar calado. Mas a gente sabe que quando a gente cala, a gente aguça o nosso ouvido e temos mais condições de aprender. Um coração ensinável é um coração de alguém que ouve, que está disposto a aprender a ouvir. Então aqui ele começa falando, sejam ouvintes, então aprenda a ouvir. Ouvir Deus, ouvir a palavra, ouvir as pessoas, retenha o que é bom, afaste aquilo que não é bom, mas seja ouvinte, tardio no falar, fale o que é necessário e no irar-se, mais tardio ainda, porque quando nós nos iramos, nós não executamos a justiça de Deus, que é justa. Na nossa ira nós fazemos coisas que não devemos e depois acabamos nos arrependendo. É necessário usar o dom espiritual do domínio próprio, esse fruto do Espírito, para alinharmos o nosso coração e buscarmos essa tranquilidade, essa serenidade diante das coisas. Pois bem, ele fala que aceitem humildemente a palavra. Aceite humildemente a palavra. Meu amado, minha amada, a palavra de Deus é a nossa regra de fé e conduta e ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E ali estão todos os princípios que precisamos para viver. Ali estão os limites estabelecidos por Deus. Se você entende que uma das lições principais da vida de Jesus foi a obediência e que a obediência é o caminho da bênção, então ouça a palavra. Aceite ela humildemente no seu coração. Principalmente porque muitas vezes ela contraria o senso comum ou contraria aquilo que você pensa. E a palavra de Deus é que é a vara de medir, é o nosso prumo que alinha a nossa vida e alinha o nosso coração com a palavra e a vontade de Deus. E a palavra de Deus é a vontade de Deus. Então, aceite a palavra no seu coração, porque ela é poderosa para salvar. Bom, Romanos 10:13 diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus pode produzir salvação. E aqui ele fala que ela é poderosa para salvá-lo se você aceitá-lo humildemente. E salvar não é somente a salvação eterna, mas salvar de você mesmo,
das suas inconstâncias, das suas dificuldades, limitações, do seu nervosismo, do seu achismo. A palavra de Deus é poderosa para nos salvar de nós mesmos e de muitas circunstâncias da vida se nós tão somente ouvimos e obedecemos. Então aceite humildemente a palavra de Deus. Isso é muito importante. Um conselho preciosíssimo do apóstolo Tiago. E ele continua falando, além de aceitar humildemente a palavra, sejam praticantes da palavra. Então, como eu falei agora há pouco, o mais importante é quanto você pratica. Porque a palavra de Deus, ela é condicional, ela traz condições, ela tem muitas promessas e orientações, mas ela fala, se você obedecer, se você fizer isso, eu farei isso por você, eu agirei assim na sua vida. Então é muito importante que você seja intencional em praticar a palavra. Quando você vai ler a palavra, vá diante dela já com a disposição no seu coração de aceitá-la humildemente e obedecer, de ser praticante a palavra, porque há muitos benefícios. Além da salvação de circunstâncias, de situações da vida, além de nos salvar de nós mesmos, dos nossos achismos, dificuldades, ela nos ajuda livrando do engano. Porque aquele que não pratica a palavra está enganando a si mesmo, acha que conhece, que sabe e faz outras coisas. Como ele será abençoado? Como ele será abençoado se não obedecer a palavra de Deus? Está enganando a si mesmo. E aqui ele fala, usa um espelho, né, como um exemplo. A pessoa para diante do espelho, olha e sai e a sua imagem some. Assim é a pessoa que não pratica a palavra. Ela esquece. Mas quando você pratica, você grava. Agora, para você praticar, você tem que se esforçar, você tem que ser intencional. Então, todo dia, quando você for ler a palavra, faça perguntas ao texto. O que esse texto está dizendo para aquelas pessoas na época? O que ele fala para mim? Qual o princípio que tem nesse texto? Qual a promessa de Deus para mim? E aí o princípio você aplica. Então, se aparece lá, não minta, se esforce para falar sempre a verdade, porque o nosso Deus é o Deus da verdade e Ele ama aqueles que falam a verdade. E assim por diante com relação a tudo que a palavra do Senhor nos ensina. Veja, o homem que observa atentamente a palavra, que traz liberdade, então você é salvo, liberto do engano, você deve então perseverar nessa palavra, porque ele diz que se você pratica, não esquecendo o que aprendeu, você será feliz naquilo que fizer. Nossa, você será bem-sucedido naquilo que fizer. Me veio agora à mente aquele texto de Josué capítulo 1, onde ele fala, cuide para fazer conforme tudo está escrito e você prosperará em todos os seus caminhos. Lembra desse texto? Ele fala a respeito disso. Então, essa é a beleza da palavra, ela se concorda, né? Os textos concordam uns com os outros. O que falou lá em Josué capítulo 1 sobre ser praticando a palavra, viver a palavra, cuidar para fazer como está escrito, porque aí seus caminhos serão bem-sucedidos, ele está falando aqui. Se você observar a palavra, se você se esforçar, não esquecer, colocar em prática essa palavra, é a forma de você gravar. Porque tudo aquilo que a gente pratica, a gente grava, né? Nós temos uma capacidade de gravar quando ouvimos, uma outra capacidade quando vemos, mas quando nós colocamos em prática, nós envolvemos todo o nosso ser, nossos pensamentos, nossas ações, nossos sentimentos, tudo fica envolvido na prática, e é por isso que daí você não esquece. Você pratica uma vez, pratica duas vezes, nossa, não esquece mais. Veja que maravilha. Meu amado, minha amada irmã, o desafio para você hoje é, ouça a palavra, aceite humildemente a palavra do Senhor na sua vida e coloque ela em prática e você será feliz em todos os seus caminhos. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, te abençoe nessa semana. Um abração para você em nome de Jesus Cristo. Amém.